Algumas coisas são piores do que morrer. Bom, acho que o título é bem claro e esclarecedor. Acho que uma das coisas piores que podem acontecer com alguém, com algum personagem, é a morte. Mas e quando você não morre? O que poderia ser tão pior que estar morto? Dor em diferentes formas. Evil Dead. O destino de quem é possuído pelos demônios em Evil Dead não é simplesmente a morte física, mas a perda completa do controle sobre o próprio corpo. Vemos isso nas diferentes mídias da franquia. Você vê as pessoas em um estado de agonia e perturbação, sendo apenas um receptáculo para todo aquele circo. A possessão é uma tortura mental e física que faz com que os personagens ajam contra suas próprias vontades, cometendo atos horríveis e imorais, muitas vezes contra si mesmo e contra pessoas importantes para eles. Ou seja, além de você não ter controle sobre o próprio corpo, você ainda vai ter que ver, numa perspectiva totalmente dolorosa, o demônio / coisa que tá te possuindo cometer atos horríveis, inimagináveis. Como deixar pessoas carecas, gorfar sangue e comer vidro. Ao ser possuído, a pessoa é levada a um estado de dor constante, de transformação grotesca e desesperadora, até se tornar uma sombra do que era, sem qualquer capacidade de salvação. Em alguns contextos, o que podemos entender é que sua alma é levada para um sofrimento eterno no inferno, enquanto o demônio usa e abusa do seu corpo. O destino de ser possuído é mais aterrador do que a morte, porque não há paz nem fim, apenas uma existência de tortura interminável até o último suspiro. Ou seja, você vai sofrer, 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 até que você morra. Hellraiser. Filme do Cabeça de Prego e do Cubo Mágico. Em Hellraiser, o destino pior que a morte é ser arrastado para o domínio dos cenobitas, seres demoníacos que existem além dos limites da dor e do prazer, e que usam colã e látex preto. Ao abrir a caixa de Lemechan, as vítimas são forçadas a viver uma experiência de tortura infinita baseada no seu pedido, onde a dor física e psicológica são combinadas e se tornam o próprio sentido da sua existência. A ideia explorada no primeiro filme é a ideia da luxúria, do desejo. O personagem, ao pedir pela experiência vívida do seu mais puro querer, é levado para um destino de tortura. Para os cenobitas, luxúria e prazer são a mesma coisa que dor. Aparentemente, para os cenobitas, a dor é tipo as letrinhas miúdas no contrato. As vítimas podem ser transformadas em monstros ou formas distorcidas de si mesmas, sem qualquer possibilidade de retorno à sua humanidade. O destino aqui é uma transformação física e psicológica que apaga a identidade do indivíduo, tornando algo que já não pode mais ser considerado humano. Para essas vítimas, a morte seria uma fuga bem-vinda da dor e da perda de si mesmo. Então, imagina que você resolveu o enigma de um cubo hiper mega foda que vai te conceder qualquer desejo, qualquer tipo de desejo, e aí você pede felicidade genuína, uma moto e ganhar na Mega Sena, e aí aparece várias pessoas, entidades vestidas de preto, em látex e colã e com design baseado em sadomasoquismo, e eles te levam de uma forma divina, de uma maneira divina, para um lugar divino, para sofrer em um ciclo e looping eterno de tortura, onde seu corpo vai ser destruído, onde sua existência vai ser apagada e o seu ser vai ser remontado várias e várias vezes para que tudo isso possa se repetir, puramente porque você não leu a porra do contrato. Mas pelo menos você vai ser amigo do Pinhead e da xereca, eu acho. As fitas de Poughkeepsie. Em As Fitas de Poughkeepsie, acompanhamos o destino das vítimas de um serial killer, que não são mortes rápidas, mas sim um sofrimento prolongado e público.
O serial killer filma suas atrocidades, tornando a dor das vítimas uma performance para ele, o que torna toda a agonia ainda mais insuportável. O sofrimento dessas pessoas não é privado ou final, elas são forçadas a viver a humilhação de saber que sua dor está sendo diversão para quem a comete, como uma espécie de espetáculo mórbido, como uma espécie de comida que sacia a mente sádica por trás de quem as comete. O filme é literal isso. É um maluco que sai por aí desvivendo pessoas, mas algumas ele escolhe não fazer isso, e aí ele simplesmente leva elas embora e vai ser uns 30 minutos da gente vendo elas sofrerem, e aí depois... Vemos isso no filme quando uma das vítimas, a Cherry, tem um dos piores destinos que poderia ter na mão do assassino. Ele a mantém viva. A ideia de ser capturado, torturado e exposto como uma obra de horror eternamente é um destino psicológico e emocional muito mais desumano e aterrorizante do que simplesmente morrer. A Cherry quebra. Uma das cenas que realmente me aterrorizou, tirando o filme num todo, foi a simples cena do sofá. Ela está sem vida. Você não enxerga resquício de humanidade, de racionalidade. É um estado de agonia e tristeza. Nada sobrou. Aqui, as vítimas enfrentam uma morte que é adiada e cada momento vivido se transforma em um pesadelo sem fim. É interminável. Inclusive, em breve falarei de As Fitas de Poughkeepsie e sobre como ele é um filme porco que ficou marcado pelo medo e violência, e só isso. Não tem história, o que tem é ruim e só é visualmente visceral. O seu enredo é arrastado e chato. Come and See, ou Vai e Veja. No filme, acompanhamos o Flória e o seu ponto de visão durante a Segunda Guerra Mundial. Come and See não é apenas um filme sobre a brutalidade da guerra, mas sobre a desintegração da humanidade de uma pessoa. O protagonista testemunha a invasão nazista na Bielorrússia, enfrentando a destruição total da sua casa, da sua cultura e da sua identidade. Tudo ao seu redor é destruído, em todos os sentidos. Em cada aspecto, tudo se esvai. E é isso que a guerra faz. A dor aqui não está apenas na morte física, mas na perda da inocência e da capacidade de ver o mundo de forma pura, marcado pelas brutalidades da guerra. Embora uma trama ficcional, é uma história real. Vivemos isso. Essas coisas aconteceram. Essas coisas acontecem. Pessoas fizeram isso e pessoas fazem isso. O protagonista é forçado a ver o sofrimento indescritível ao seu redor, até se tornar irreconhecível, marcado pela dor, pelo terror e pela solidão. O verdadeiro destino, pior que a morte, aqui é perder tudo que você é, até que a única coisa que te reste seja o vazio e a dor. O Flória, ele perde tudo. Ele perde a família, ele perde a casa, ele perde conhecidos, ele perde a sanidade, ele perde a dignidade, ele perde a integridade. Ele só sofre ao longo do filme inteiro. A partir do momento que a guerra chega no lugar onde ele vive, o filme não vai te dar descanso e você vai ser sufocado por esse sentimento e pelas coisas que acontecem pelo caminho do Flória. Terminar o filme traz um sentimento de alívio, porque você finalmente pode respirar. Já o Flória vai continuar vivendo naquele inferno. Disappear, desaparecendo completamente. Aqui, acompanhamos o Santiago, um cara amaldiçoado com uma maldição que o faz desaparecer completamente. Porém, aos poucos, ela vai tirando sentido por sentido até que ele se torne apenas um corpo oco. O personagem vive um processo de desintegração mental e existencial, onde ele desaparece gradualmente da sua própria vida
e realidade. Este é um destino de alguém que não enfrenta um sofrimento físico imediato, mas sim a perda de identidade e a anulação da sua própria existência. A desconexão da realidade, a perda do sentido e a sensação de ser consumido pela própria mente tornam a vida do protagonista uma experiência tão aterrorizante quanto a morte. Ele não está morrendo fisicamente, mas está desaparecendo de dentro para fora, tornando-se uma casca vazia e sem propósito. O sofrimento psicológico aqui é profundo, uma tortura mental sem fim que se eleva, onde o protagonista busca uma fuga que nunca chega. O pior é que não há um fim claro, apenas uma sensação contínua de aniquilação, como se o próprio ser estivesse sendo apagado sem volta. Bom, eu acho que nem preciso explicar o porquê que isso daqui é pior do que morrer. O cara, ele tá desaparecendo aos poucos e ele não vai simplesmente sumir. Ele vai continuar vivo, porém sem os sentidos dele. Ou seja, ele não vai sentir, ele não vai escutar, ele não vai ter noção alguma e vai viver preso dentro do próprio corpo. É literal isso. Nada vai ter gosto, nada vai ter sentido, nada vai ser escutável. É nada. É literal isso. Nada. Em cada um desses filmes, o destino pior que a morte não é apenas uma tortura física, mas uma experiência em que a identidade, a humanidade, a sanidade ou a dignidade dos personagens são destruídas, deixando-os em uma existência mais aterrorizante do que a morte em si. Esses destinos são marcados pela perda do controle, da identidade ou da paz, fazendo com que os personagens sofram de maneira interminável, psicológica e emocionalmente devastadora. É uma ideia de sofrimento eterno que faz com que a morte se torne uma fuga, um alívio distante que em muitos casos seria um consolo comparado ao pesadelo sem fim que eles vivem. Este é o conceito central por trás de cada um desses fins. Enfim, essa foi a listinha semanal, me conte o que acharam e vejo vocês em breve.